Equação do primeiro grau com duas variáveis. Na última aula, então, nós vimos o quê? Vimos equação, né, do primeiro grau, não é isso? Equação do segundo grau. Nós vimos que uma equação do primeiro grau é uma equação, né, que a letra está elevada a 1, não é isso? Mas nesse caso aqui, nós temos uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Vocês lembram o que são as variáveis nas equações, gente? As variáveis são as letras. São as letras que nós queremos descobrir na equação, não é isso? Resolvendo ela, a gente descobre as letras. Vamos ver então aqui um exemplo de uma equação do primeiro grau com duas letras, né? Essa aqui, por exemplo, tá vendo? Só que repara, né? Cuidado. Aqui a gente não está querendo resolver essa equação literalmente. A gente não está falando que essa equação é uma equação literal, onde a resposta vai ser um número e uma letra, né? Aqui a gente quer realmente encontrar quais são os números x e y, né, que somados dão 5. Então essa aqui é uma equação do primeiro grau com duas letras, né? Não é difícil a gente reconhecer quais são essas equações. Tem que ter duas letras, né? Não só duas. Se tiver três, já não é mais uma equação de duas letras, né? E as letras têm que estar sempre elevadas a 1. E aqui isso acontece, tá bom? Então, ó, x mais y igual a 5, tá bom? Vamos lá, então. Se fosse assim, x mais 3 igual a 5, qual seria o valor de x? Você tem que passar o 3 para o outro lado, né? X seria 5 menos 3, que dá 2, não é isso? X mais 3 igual a 5, o x seria quem? 2, não é isso? 2. E acabou, né? A gente teria só essa resposta, porque somente 2 somado com 3 dá 5. Mas, gente, como é x mais y igual a 5, quais são os valores para x e y que, quando eu somar, vão dar 5? Vamos pensar isso numa folha separada, né? Porque, se vocês repararem, existem muitos valores que têm essa possibilidade, né? Muitos números que, quando a gente soma, dá 5. Quais são os mais óbvios, os mais claros que nós podemos pensar que somados dão 5? Ué, tem o 0 e 5, né? Se o x for 0 e se o y for 5, tá vendo? Vai dar 5, né? 0 mais 5 dá 5. E eu vou escrever assim, tá bom? Eu vou escrever assim, onde o primeiro aqui vai ser o x, vai representar o x, tá bom? E o segundo vai representar o y, lembra? Isso aqui é o quê? É um par ordenado, tá bom? Um par ordenado. E então, uma outra possibilidade também. Ué, se agora, né, o x for 5, né, e o y for 0, se o x for 5 e o y for 0, 5 mais 0 também dá 5, né? Também dá 5. Uma outra possibilidade é qual? Ah, se o x for 2, né? Se o x for 2 e se o y for 3, não é isso? Então, 2 mais 3 também dá 5, não é isso? E repara que se eu inverter, também vai funcionar, né? 3 mais 2 também dá 5, né? 3 mais 2 também dá 5. E existem várias possibilidades, né? 1 mais 4 dá 5, 4 mais 1 dá 5. Tá bom, gente? Mas qual? Mas qual? Me ajuda a pensar. Até se botar negativo, ó. Se o x for menos 1 e o y for 6, menos 1 mais 6 dá 5 também, tá bom? Então, gente, o que eu queria contar para vocês é o seguinte. É que existe uma forte ligação entre essa equação aqui, tá vendo? Que eu vou chamar de equação 1, tá bom? Vou chamar de equação 1. Esse 1 aqui é só para dar um nome para essa equação. Existe uma forte ligação entre essa equação e o plano cartesiano, né? Nós não vimos por acaso na última aula o plano cartesiano. Nós vimos porque vamos aplicar ele aqui. E vocês talvez até tenham percebido isso quando eu comecei a escrever as soluções, né? Os possíveis números que somados dão 5, né? Aqui como par ordenado, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses números aqui e vou marcar no plano cartesiano. Marca aí também vocês no seu plano cartesiano, tá bom? E depois eu vou continuar o vídeo. Vamos lá. Então, está aqui, gente. Olha só. Eu marquei aqui, ó, o x0, y5, que é esse ponto aqui. Tá vendo? Eu marquei o x5, y0, que é esse ponto aqui. Tá bom? Aí depois eu marquei o x2, y3, que é esse ponto aqui.
Depois eu marquei o x3, y2, que é esse ponto aqui. Aproveitei e marquei também logo o 4 e 1, né? Que nós não escrevemos, mas falamos, ó. Se o x for 4 e o y for 1, tá vendo? A gente também tem que a soma dá 5, e é esse ponto aqui. E o contrário, se o x for 1 e o y for 4, também temos esse ponto aqui, tá bom? Aqui é a soma dá 5. Repara que coisa engraçada, esses pontos, tá vendo? Eles estão alinhados. Tá vendo? Eles estão alinhados. E repara, gente, que nessas soluções para x e y, eu também posso ter frações. Eu não tenho que ter necessariamente só números inteiros. Eu também posso ter frações. Ou seja, se eu pegar alguém aqui entre 1 e 2, se você conferir aí, ó, se eu pegar aqui, por exemplo, o 3 sobre 2, né? 1,5. Vai me dar um ponto aqui, ó. Nesse bem aqui. 7,5. Vai me dar o 7,5, né? Por quê? 1,5, 3,5, né? 3,5 mais 7,5 vai me dar quem? 10 sobre 2, que dá 5, tá bom? Então também dá 5. Então, esses pontos estão todos alinhados, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar eles, tá bom? Eu vou ligar eles. Se eu ligar eles, eu vou ter o quê, gente? Eu vou ter uma reta. Eu vou ter uma reta. Eu vou ter, ó, a reta da equação 1, tá vendo? O que isso significa, gente? Significa que essa equação com duas variáveis, com duas letras do primeiro grau, ela representa uma reta no plano cartesiano, aonde o quê? Cada ponto dessa reta é uma solução para essa equação. Ou seja, gente, essa equação aqui, ela não tem uma resposta só, igual tinha lá quando era uma equação do primeiro grau com uma letra só. Quando tem duas letras, né, numa equação, duas letras numa equação, eu vou ter sempre o quê? Infinitas soluções. Então, ó, o 1 e 4 pode ser solução, o 4 e 1 pode ser solução, o 3 e 2, o 2, 3, o 0, 5, o 5, 0, tem infinitas soluções, tá bom, gente? Então, vamos treinar isso, né, descobrindo, por exemplo, essas equações aqui, tá bom? Vamos ver elas, vamos ver quem são essas equações no plano cartesiano, tá bom? Então, repara que todas elas são o quê? Equações do primeiro grau, né? Porque todas elas, as letras estão elevadas a 1, e de duas variáveis. Ou seja, todas elas também vão ser retas no plano cartesiano. Então, toda equação de duas variáveis, todas elevadas a 1, ou seja, do primeiro grau, né? Representa uma reta no plano cartesiano, tá bom? Então, vamos lá. Vamos desenhar agora a reta 2, tá bom, gente? Como é que eu vou fazer isso, professor? Igualzinho a gente fez para a reta 1. A gente vai vir aqui, né, no nosso rascunho, tá bom? E vamos ir jogando pontos para ela, tá bom? Então, ó, é x mais y igual a menos 4. Vamos lá. Então, ó, quais são os números que, quando nós somamos, dá menos 4, né? Pensa aí comigo. Pode ser quem? Tem vários, né? Pode ser menos 2, não é isso? Se o x for menos 2 e o y for menos 2, vamos obter quem? Menos 4, né? Se eu somar. Pode ser mais quem, gente? Me ajuda aí. Pode ser o menos 3 menos 1, tá bom? A soma já dá menos 4, né? A soma já dá menos 4. E como eu falei, posso inverter, né? Pode ser também o menos 1 menos 3, ó. Menos 1 menos 3 também dá menos 4. Tem algum outro que eu possa botar? Tem, né? Aqueles mais clássicos, ó. Se o x for 0, o y vai ser menos 4. Se o x for 0, o y vai ser menos 4. A soma de 0 com menos 4 dá menos 4. E também o contrário, né? Se o x for menos 4 e o y for 0, é isso? A soma também vai dar menos 4, tá bom? O que eu vou fazer agora? Vou marcar esses pontos aqui, né? Lá no meu plano cartesiano. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Marca também no de vocês. Então, ó, eu marquei aqui menos 4, 0, né? 0, menos 4. Marquei menos 3, menos 1, não é isso? Menos 1, menos 3. Marquei o menos 2 e o menos 2, tá bom, gente? O que eu vou fazer, então? Eu vou ligar esses pontos, né? Repara que não é coincidência. Eles estão alinhadinhos e se eu ligar, vai dar uma reta também, tá bom? Então, olha,
deu essa reta 2 aqui, tá vendo? Então, a equação 1 representa essa reta aqui, a reta 1. A equação 2 representa a reta 2. Vamos agora para 3, gente. A reta 3, a equação 3 é quem? 2x mais 2y igual a 10. Vamos parar e pensar um pouquinho. Quais são os valores que eu colocar aqui para o x e para o y que vão me dar, né, isso é a soma, quando eu multiplico por 2, né, a soma 10. Olha só, vamos jogar esses valores aqui que nós achamos antes, ó. 0 e 5. Se o x for 0 e o y for 5, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Opa, então 0 e 5 pode. Agora o 5, 0. Se o x for 5 e o y for 0, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 0, 0. 10 igual a 10. Opa, também funcionou. Vamos agora testar com esses aqui, ó. O 2 e 3. Se o x for 2 e y for 3. 2 vezes 2, 4. Não é isso? 2 vezes 3, 6. 4 mais 6, 10. Também funcionou. E, ó, 3 e 2. Se o x for 3, 2 vezes 3, 6. Não é isso? E 2 vezes 2, 4. 6 mais 4, 10. Então, funcionou. Então, as soluções dessa reta verde aqui, dessa equação verde, 2x mais 2y igual a 10, são as mesmas do que essas aqui, x mais y igual a 5. Mas por que será, hein? Olha direitinho para x mais y igual a 5 e 2x mais 2y igual a 10. O que eu fiz com essa equação 1 aqui? Eu somente multipliquei todo mundo por 2, não é isso? Se eu multiplicar todo mundo por 2, ó, x vezes 2, 2x. Y vezes 2, 2y. 5 vezes 2, 10. Então, se eu multiplicar todo mundo por 2, eu vou ter uma nova equação, mas que as respostas são as mesmas. Então, gente, tanto a equação marrom quanto a equação verde, ou seja, a equação 1 e a equação 3, elas têm a mesma reta no plano cartesiano. Ou seja, elas representam a mesma reta no plano cartesiano. Então, ó, essa reta aqui vai ser a reta que representa a equação 3, tá vendo? Vou botar assim, então, essa reta aqui é a reta 1 e também é a reta 3, tá bom? Essa reta é a reta 1 e reta 3, tá bom? Não é igual não, tá? A 1 não é igual a 3, não. É quase igual, né? São equivalentes, lembra disso? Equações equivalentes? São equivalentes, porque tem as mesmas soluções, tá vendo? Então, se eu multiplicar uma por 2... eu vou ter a outra, e se eu dividir essa por 2, eu vou ter a outra. Então, ó, já temos essa reta. Então, essa reta aqui é a reta da 1 e da 3. Vamos agora para a última que nos falta, ó. X menos y, não é isso? Igual a 3. Vamos, então, tentar descobrir quem é essa reta no plano cartesiano. Mas, antes disso, vamos bolar aqui uma estratégia para desenhar essa reta, gente. Porque, olha só, a gente já não sabe no plano cartesiano, essa equação 4 não vai ser uma reta? Sabe, né? Sabe. E a gente sabe o quê? Que para eu ter uma reta, para eu desenhar uma reta, eu só preciso de 2 pontos, não é isso? Se eu tiver um ponto aqui e um ponto aqui, eu ligo eles, já é a reta, entendeu? Então, a gente não precisa ficar jogando, ó, vários pontos. A gente precisa só de 2, tá bom? Se eu tiver 2, já consigo. Então, vamos lá, então. Quais são 2 pontos que vocês pensam aí que quando eu diminuir, né, o x menos o y, tem que dar 3? Quais será que são? Ó, vamos pensar aqui. Ó, se o x for 4, né? Se o x for 4 e o y for 1, tá vendo? 4 menos 1, 3. Ótimo, ótimo. Repara, gente, que diferentemente dos outros casos, ó, nesse aqui, né, onde é x menos y, eu não posso inverter e também ter uma solução. Ó. Nos outros, era 2, 3, 3, 2. Era menos 1, menos 3, menos 3, menos 1. Porque era soma, né? Aqui não posso. Olha só. 4 e 1. Se eu inverter, 1 e 4, 1 menos 4 vai dar menos 3. Já não é mais 3, entendeu? Então, 4 menos 1 dá 3. Alguém sabe outra solução para essa equação aqui? Olha, uma muito fácil é essa aqui, ó. 3, 0, tá bom? Ó, se o x for 3, o y for 0, vai dar 3 igual a 3, tá bom? Então, eu tenho 4 e 1 e 3, 0. O que eu vou fazer? Vou marcar esses 2 pontos no plano cartesiano e já vou ter a minha reta.
Então, ó, ele já tá, um desses pontos já até estava marcado aqui, ó. 4 e 1, tá vendo? 4 e 1 já tá aqui. E o 3, 0 tá aqui, ó. 3, 0. Então, eu vou ligar esses dois pontos, tá vendo? Eu vou ligar esses dois pontos e eu vou ter, então, essa reta aqui, tá bom? Vamos lá. Então, eu obtive essa reta aqui, tá bom? Essa reta 4, tá bom? Então, olha só. A reta 1, ela tá aqui, tá bom? Desculpa, a equação 1, ela é essa reta, tá bom? A equação 2, né? Ela representa, né? Desculpa, ela representa essa reta aqui, não é isso? A equação 3, não é isso? Ela representa a mesma reta que a equação 1, essa aqui também. E a equação 4 representa essa reta aqui, tá bom? O que que isso significa? Repara só uma coisa interessante, olha só. A reta 2 e a reta 1, ou então a reta 2 e a reta 3, elas não se tocam, né? Elas não se tocam. Diferentemente da reta 1 e 3, tá vendo? Eu vou botar aqui um sinal de igual, tá bom? Tava certo sim, tava certo sim. Essa reta aqui é a reta 1, que é igual à reta 3, tá vendo? A equação 1 e a 3 tem a mesma reta, ou seja, a reta da 1 tá aqui, e a da 3 também tá aqui. Ou seja, a reta 1 e 3, elas se tocam em todos os pontos, porque tá uma em cima da outra, tá bom? Então, olha só, a reta 1 e a reta 2 não se tocam. A reta 3 e a reta 2 não se tocam. A reta 1 e a reta 3 se tocam em todos os pontos, porque uma está em cima da outra. E a reta 4 e a reta 2 se tocam num ponto só, que é esse aqui, tá bom? A reta 4 e a reta 1 e a reta 4 e a reta 3 se tocam em um ponto só, que é esse aqui, tá bom? Então, a reta 4, a reta 1 e 3 se tocam nesse ponto aqui, tá bom? E a reta 2 e a reta 2 e 4 se tocam nesse ponto aqui, tá bom, gente? Então, ó, o ponto que a reta 4 se toca com a reta 1 já está bem explícito, ó. É o 4, 1, tá vendo? É o 4, 1. Agora, o ponto que a reta 4 toca com a reta 2, não dá para saber, tá vendo? Porque é aqui um número entre 0 e menos 1 e o número entre menos 3 e menos 4, tá bom? Então, vamos resumir aqui o que nós aprendemos agora. Aprendemos que, gente, uma equação, né, de duas letras do primeiro grau, não é isso? AX mais BY igual a C, onde o A, o B e o C, o A, o B e o C são números, tá bom? Elas representam o quê? Representam uma reta, né? Representam uma reta no plano cartesiano, tá bom? Então, sempre que você olhar para uma equação assim, você já sabe que ela é uma reta no plano cartesiano. E para você descobrir que reta é só você ter dois pontos, que aí você consegue ligar eles e tem uma reta, tá bom? Vamos agora ver uma coisa interessante chamada assim, sistemas de equações do primeiro grau com duas variáveis. Por quê, gente? Porque uma equação só, assim, é o quê? É uma equação do primeiro grau, né, isso com duas variáveis. Agora, se eu tenho duas equações, né, isso? Duas equações do primeiro grau com duas variáveis, né, isso? E com, claro, equações diferentes, eu já vou ter o quê? Eu já vou ter um grupo de equações, não é isso? Eu posso ter duas, posso ter três, posso ter quatro, não é isso? Mas vamos trabalhar com duas, tá bom? Duas equações. Então eu vou ter um sistema, tá vendo? Sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. O que significa isso, não é isso? Eu vou ter duas equações dessas. Por exemplo, essa aqui, ó. Vejam só, tá vendo? Ó? Isso aqui é um sistema de equações com duas variáveis. Essa aqui também é um sistema de equações com duas variáveis. E essa aqui é um sistema de equações com duas variáveis. Por quê, gente? Por quê? Porque se a gente tem uma equação sozinha, não é isso? Sozinha, x mais y igual a 5. A gente viu que tem infinitas respostas para essa equação, não é isso? Mas, se eu tiver duas, não é isso? Eu talvez consiga encontrar, talvez consiga encontrar uma resposta só que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo, não é isso? Então, o que significa resolver um sistema de equações, não é isso? É encontrar uma resposta que satisfaça todas as equações ao mesmo tempo, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, x mais y igual a 5, tá bom? A gente sabe que uma das respostas para essa aqui é 0 e 5.
0 mais 5 dá 5, né? Mas 0 mais 5 já não satisfaz embaixo, ó. 0 mais 5 não dá menos 4, só dá 5. Então, 0 mais 5 não é a solução desse sistema aqui, tá bom? Uma solução de um sistema, gente, de equações, é uma resposta, né? Que aqui, como tem duas letras, vai ser um par ordenado, x, y. É uma resposta x, y, não é isso? Que, quando você coloca na primeira e coloca na segunda, né? Você vai conseguir uma igualdade verdadeira nas duas equações, tá bom? Mas primeiro, vamos entender melhor o que é um sistema de equações. É isso aqui, ó. Um sistema de equações é uma equação, duas equações. Se tiver 3, 4, 5, também é um sistema de equações. Mas vamos trabalhar com duas, tá bom? Um sistema de equações, não é isso? É mais de uma equação, não é isso? Para junta, não é isso? E você quer encontrar a solução delas, a solução que resolve todas elas ao mesmo tempo, tá bom? E repara que nesse sistema de equações, né, tem duas letras, tá vendo? E tem duas letras na primeira equação e na segunda equação. Na primeira equação e na segunda equação. Na primeira equação e na segunda equação. Ou seja, uma equação, ela depende da outra para a gente encontrar a solução. Eu não posso encontrar a solução para uma e já falar que vai ser a solução para outra, tá bom? Eu tenho que ver se satisfaz a outra também. Então, ó, se você está reparando, eu peguei justamente desse sistema de equações e eu coloquei neles a resposta, as equações que nós construímos as retas aqui antes, tá vendo? Então eu peguei essas retas aqui, tá bom? Então olha só, o primeiro sistema, tá vendo? É justamente a equação 1 e a equação 2, não é isso? Que nós vimos o quê? Nós vimos que como é que é a reta delas, tá bom? O que eu fiz aqui? Eu chamei a equação marrom aqui agora de S, tá bom? Chamei ela de S, tá vendo? Então, uma ideia que nós podemos ter para resolver esse sistema de equações, não é isso? É o seguinte, olha, vamos desenhar qual é a reta da função marrom. E nós desenhamos essa aqui, tá vendo? Essa aqui. Reta S, tá vendo? S porque tá marrom, tá vendo? S marrom e aqui é a equação marrom. E vamos desenhar a reta da equação vermelha, não é isso? E nós desenhamos na outra folha, essa aqui, tá bom? Essa aqui. Então, gente, essas retas se tocam? Não. Então, elas não têm solução. Então, esse sistema aqui, ele não tem uma solução. Não existe um valor xy que eu coloco aqui e eu coloco aqui e que satisfaça as duas equações. Por quê, professor? Porque, olha só, você lembra que essa reta aqui, todos os pontos dela são soluções da marrom, tá bom? E todos os pontos da reta R são soluções da equação vermelha. Se nenhuma dessas retas se tocam, significa o quê? Que a reta R tem suas soluções, a reta marrom tem suas soluções e nenhuma solução de outra é igual, tá bom? Então, esse sistema aqui não tem solução, tá bom? Não tem solução. Vamos agora para esse aqui, gente. O marrom e o verde, tá vendo? Que nós desenhamos a reta lá. Né? Isso era a reta 1 e a 3. Aqui vai ser, eu chamei de outros números, tá bom? De outros nomes. Eu chamei a verde aqui de P, tá bom? Porque é verde aqui. E a marrom ainda é S, porque é marrom. Se eu desenhar a reta x mais y igual a 5, né? Eu vou ter essa reta aqui, tá bom? Se eu desenhar essa equação no plano cartesiano, eu vou ter essa reta aqui. Agora, se eu representar essa equação verde no plano cartesiano, eu vou ter a mesma reta. O que isso significa, gente? Significa que todas as soluções da marrom são as mesmas soluções da verde. Por quê? Lembra, uma reta é o conjunto de pontos, né, que é a solução de uma equação de duas variáveis do primeiro grau. Então, gente, por exemplo, 0,5, né? 0,5 já é a solução para a primeira. Então, 0,5 também vai ser a solução para a segunda. E realmente vai ser, ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 10. Então, se esse sistema aqui tinha nenhuma solução, né? Porque as retas não se tocavam, como nesse aqui as retas são iguais, não é isso? Uma fica em cima da outra, nesse sistema aqui existem infinitas soluções, tá bom? Então, ó, esse sistema aqui, ele não tem nenhuma solução, que nós chamamos de sistema impossível, impossível porque não tem nenhuma solução.
esse sistema aqui existem infinitas soluções, não é isso? Infinitas soluções, e nós chamamos ele de indeterminado. Indeterminado por quê? Porque não tem como você determinar uma única solução, tá bom? Agora vamos ver esse aqui, gente. Vamos ver esse aqui, ó. X mais y igual a menos 4, tá bom? E x menos y igual a 3. De novo, vamos desenhar no gráfico as retas delas, tá bom? Então, olha só. Qual é a reta aqui da R? É essa aqui, tá vendo? X mais y igual a menos 4, essa reta R aqui. A mesma daqui, ó. Essa aqui. E para x menos y igual a 3, né? Qual reta representa essa equação? A reta aqui, tá vendo? Isso aqui é um Q, tá bom? Essa é a reta aqui. Repara, gente, que elas se tocam num único ponto. Tá vendo? Num único ponto. Então, esse sistema aqui, ele tem uma solução única. Nós chamamos ele de sistema determinado, porque eu consigo determinar precisamente qual é a sua única solução. Aqui eu não consigo determinar qual é a solução, porque pode ser 0,5, 5,0, 2,3, 3,2, tem infinitas. Então, ó, a gente está acabando de perceber uma coisa muito interessante, olha só. Para um sistema de equações, nós temos 3 possibilidades. Quais são elas? O sistema não tem nenhuma solução, que é quando as retas nem se tocam. O sistema ter infinitas soluções, que é quando as retas se tocam o tempo todo. E o sistema ter apenas uma solução, que é quando as retas se tocam uma vez só. E repara que nesse caso aqui, elas vão se tocar justamente num único ponto, o P. Tá bom? Então, o P é a solução desse sistema aqui. E quem é essa solução, gente? Olha, não sei, mas eu sei, ó, que o x com certeza está aqui, tá bom? E o y com certeza está aqui. Para eu descobrir, eu vou ter que resolver o sistema, tá vendo? E repara que esse ponto P aqui é justamente esse ponto P aqui que nós temos aqui, tá vendo? A reta 4 tocando com a reta 2, tá bom? A reta 2 é essa e a 4 é essa, né? Ou seja, é esse ponto aqui, tá bom, gente? Então vamos classificar esse sistema aqui, tá bom, gente? Vamos supor, então, ó, que eu tenho um sistema com a equação 1 e a equação 2. Tá bom, gente? Olha só. A equação 1 é quem? AX mais BY mais C. AX mais BY igual a C. E a equação 2 é DX mais EY igual a F, tá bom? E quem é que são esse A, B, C, D, E, F? Gente, A, B, C e D, E, F são números, tá bom? São números. Então, isso aqui é um sistema genérico, tá bom? Um sistema genérico. É um sistema com A, B, C, D, E, F, tá bom? Onde ao invés de botar números, eu botei letras. Mas é um sistema, tá bom? Então, para esse sistema aqui, nós falamos o quê? Que temos, ó, 3 possibilidades, tá bom? 3 possibilidades, ó. Ele pode ser impossível, que é quando o que não tem solução nenhuma. Ele pode ser indeterminado, que é quando tem infinitas soluções, ou ele pode ser determinado, quando tem uma solução só. Então, olha só. O que é um sistema, gente? Impossível. Um sistema impossível é um sistema o quê? Um sistema impossível é quando o sistema não tem solução, tá bom? Um sistema impossível quando não tem solução. Então, isso aqui não vai ter solução. Um sistema indeterminado é quando esse sistema aqui vai ter infinitas soluções. Por isso que é indeterminado, eu não consigo determinar. Agora, um sistema determinado é quando tem solução única. Só tem uma solução e eu consigo encontrar ela, tá bom? Então, a gente viu que ó, quando um sistema é impossível, não tem solução, significa o quê, gente? Significa que as retas, porque a gente sabe que a equação 1 é uma reta. A equação 2 representa uma reta. Então, quando não tem solução, as retas são o quê? São paralelas. Elas não se encostam, são retas paralelas, ó, elas não se encostam nunca, tá bom? Então, isso significa que não tem solução. Quando as retas são coincidentes, o que são retas coincidentes, gente? São retas que uma está em cima da outra, tá bom? Uma está em cima da outra. Então, quando as retas são coincidentes, tem infinitas soluções. E quando as retas são concorrentes, o que elas são? O que significa retas concorrentes? Que uma concorre com a outra? Mas não, mais ou menos isso. É que uma encosta na outra uma vez só, tá bom? Então, retas concorrentes é quando elas se encostam. Então, ó, vai ter solução única. Então, vamos desenhar esses esquemas de retas aqui, esses possíveis esquemas de retas aqui, tá vendo? Então, olha só, tá vendo? Olha só. Retas paralelas, tá vendo? Paralelas, ó, elas nunca vão se encostar
Isso significa que não tem solução. Sistema indeterminado, né? Retas coincidentes, ó. Uma é igual a outra. Vai ter infinitas soluções. Agora, ó, retas concorrentes se tocam num ponto só. Então, vai ter uma solução só. Tá bom? Aí você pode parar e pensar e falar assim, meu Deus, tudo bem, entendi. Mas para todo sistema que eu tiver que resolver, eu vou ter que desenhar a reta de uma equação, desenhar a reta de outra equação e verificar se é um desses casos aqui para ver se tem infinitas soluções, para ver se tem nenhuma solução, infinitas soluções ou uma solução única? Não, não precisa fazer isso. Existe, né, umas contas que nós podemos fazer nesse próprio sistema aqui, tá vendo? Que já diz pra gente se a equação, não é isso, vai ser impossível, se o sistema vai ser impossível, indeterminado e determinado. E o segredo está justamente nesse A, D, B, E, C, F. Então agora a gente vai ter que olhar para esses números aqui, ó. Para o A, D, B, E, C, F. Ó. Vamos ter que olhar para essa fração aqui, tá bom? Ó, vamos ver isso aqui como uma fração, tá bom? Vamos ver também isso aqui como uma fração, tá vendo? É sempre assim, gente, ó, x com x, y com y, e essa fração aqui, né? Quem não tem nem x nem y, sobre quem não tem nem x nem y. E não importa, tá bom? Se tiver trocado, tanto faz. É sempre esse com esse, esse com isso, esse com isso, tá bom? Então vamos olhar para a fração AD, olhar para a fração BE e olhar para a fração CF, tá bom? Então vamos lá. Então, ó, qual é aqui o detalhe? Ó? É o seguinte, se a fração AD for igual à fração BE e for diferente da fração CF, for diferente, tá vendo? Vamos ter o quê? Uma condição que o sistema é impossível, ele não tem solução, tá bom? Agora, ó, se forem todas iguais, a AD é igual a BE é igual a CF, todas iguais, ó, o nome já diz, todas iguais, já lembra o quê? Que as retas vão ser iguais. Então vai ter infinitas soluções. Se todas forem iguais, né? AD igual a BE igual a CF, vai ter infinitas soluções. E, gente, se só a primeira e a segunda, né? A primeira e a segunda forem diferentes, isso já indica pra gente o quê? Que vai ter uma solução única, tá bom? Então vamos lá. Se todas forem iguais, é infinitas soluções. O sistema é indeterminado. Se as primeiras forem iguais, mas a última aqui, né, diferente, vamos ter que as retas são paralelas, ou seja, o sistema é impossível, não tem solução. Agora, ó, se as duas primeiras forem diferentes, tá vendo? Forem diferentes, já significa o quê? Que vai ter uma solução única, tá bom? Vamos ver um exemplo disso nesses sistemas aqui, ó, que nós acabamos de ver, tá vendo? Vamos descobrir essas mesmas coisas que nós descobrimos antes, que é impossível, que é indeterminado e que é solução única, que é determinado, usando esses critérios aqui de baixo, tá bom? Sem desenhar o gráfico. Então, olha só, eu peguei aqui o primeiro caso, né? Que era justamente esse aqui, ó. X mais y igual a 5 e x mais y igual a menos 4, tá bom? Vamos trabalhar com aquela questão que nós vimos, ó. Não podemos esquecer o quê? De descobrir os números, gente, ó. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1, tá bom? Vamos lá então, né? Vamos fazer aquilo que nós combinamos, né? Ó. Vamos analisar cada um desses aí, ó. Olha só. Esse sobre esse dá 1 sobre 1, não é isso? Igual, não bota sinal de igual de nada. Vamos ver aqui, ó. Esse sobre esse dá 1 sobre 1, não é isso? Agora, esse sobre esse vai dar 5 sobre menos 4, tá bom? Agora, olha para cá. Essa primeira fração é igual à segunda? É igual ou não é igual à segunda? É igual, não é? É igual. Então, ó, é igual, tá bom? Mas elas duas são iguais à última? Não, né? São diferentes, né? Isso, são diferentes. Então, significa o quê, ó? Significa que é justamente esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, ó. Igual e diferente. Então, significa o quê? Que as retas são paralelas e que o sistema é impossível. Justamente a mesma coisa que nós encontramos aqui. Tá vendo, gente? Aqui. Então, o sistema aqui, nesse caso, é impossível. Vamos agora para o próximo, tá bom? Esse aqui. Então, ó, esse aqui é impossível, tá bom? Vamos agora para o segundo, tá bom? Para o segundo, ó. Esse aqui. Já copiei ele aqui, ó. Tá bom?
Vamos fazer aquele mesmo esquema então. Não esquece nunca, tá bom? Daqui de encontrar o número daqui, que é 1, beleza? Vamos lá então, ó. Vai ficar o que, gente? E a gente vai pegar só o número, tá? Esquece x, esquece y, ó. 1 sobre 2, não é isso? 1 sobre 2. Não bota sinal de igual, nada agora. Vamos primeiro analisar. 1 sobre 2 também, não é isso? 1 sobre 2 também. E aqui, gente, é 5 sobre 10, tá bom? Mas repara uma coisa. 5 sobre 10 não é a mesma coisa que 1 sobre 2, não é isso? Se dividir por 5? Sim. Então, 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2, né? É igual a 1 sobre 2, que também vai ser igual a 5 sobre 10, que é 1 sobre 2. Olha, se todo mundo está igual, significa o quê, gente? Ó, significa esse caso aqui, ó, todo mundo igual, que é o quê? As retas coincidentes. Ou seja, sistema tem infinitas soluções. É um sistema indeterminado. É um sistema indeterminado. E lembra lá, né, que um sistema impossível, as retas são paralelas, não se tocam nunca, tá bom? Um sistema indeterminado, as retas são uma em cima da outra, são coincidentes, se tocam o tempo todo. Vamos agora para o nosso último exemplo. Então, ó, que é esse aqui. X mais y igual a menos 4 e x menos y igual a 3, tá bom? Então, ó, vamos fazer aquele esquema de sempre, ó. 1, é isso? A gente bota aqui. 1 sobre 1, tá bom? A gente não pode esquecer nunca, tá bom? Dos números. Eu tô sempre aqui falando, beleza? 1 e 1. 1 sobre 1, tá bom? Agora vamos ver o outro, ó. O outro, gente, ó, cuidado. 1 é quem? 1, o primeiro é mais 1, tá vendo? Então vou botar 1 aqui. O segundo é menos 1. Menos 1. E eu vou botar aqui o último também. Menos 4 e 3. Tá vendo? Mas repara uma coisa, olha só, repara uma coisa. O primeiro aqui, ó, 1, isso aqui dá 1, né? Isso aqui dá quanto? Menos 1. Então, gente, o primeiro aqui, essas duas primeiras, já são diferentes. Já são diferentes, porque uma vai dar 1, a outra vai dar menos 1. Então, isso indica o quê? Indica esse caso aqui, ó. A gente nem tem que olhar para a última, tá vendo? Nem olha para a última. Indica que as retas são concorrentes. Então, esse sistema aqui é um sistema determinado. As retas se tocam uma vez só. É um sistema determinado, tá vendo? Então, é assim que nós aplicamos isso, tá vendo? Não é difícil, tá bom? Não é difícil. Só pegar os números, botar fração, botar fração, botar fração e analisar. Se tudo for igual, é indeterminado. Tem infinitas soluções. As retas são iguais, não é isso? Elas são coincidentes. Uma está em cima da outra. Se for igual e diferente, significa o quê? Que é impossível. As retas são paralelas, não se tocam nunca, não é isso? Não tem solução. E se o primeiro for diferente, já quer dizer o quê? Que o sistema, né, é determinado, tem solução única, as retas se tocam uma única vez. Então é assim que nós aplicamos isso, tá bom? Então, gente, maravilha. Repara uma coisa, né? Para os sistemas impossíveis, eu não consigo achar solução. Para os sistemas indeterminados, eu não consigo dizer também qual é a solução, porque tem infinitas. Mas para os sistemas, né, que são determinados, que a reta se toca uma única vez, eu consigo encontrar a solução. Então, ó, para os sistemas determinados, podemos encontrar a solução, não é isso? Repara aqui uma coisa, ó, olha só. Nesse caso aqui, tá vendo? Ó, ele é determinado. Quem é a solução? É o ponto P, mas eu não sei quem é esse ponto P. Então, na próxima aula, né, vamos estudar métodos para aprender a determinar a solução, tá bom? Mas antes a gente tem que saber se o sistema é assim, assim ou assim. Porque se eu ficar tentando achar a solução desse sistema aqui, eu não vou achar, porque não existe. E se eu ficar tentando achar a solução desse sistema aqui, eu vou achar várias, porque tem várias. A gente vai aprender a achar a solução dos sistemas que têm solução única, que são sistemas determinados, tá bom? Então, na próxima aula, vamos aprender métodos para resolver os sistemas que têm uma única solução, tá bom? Então, um grande abraço, tudo de bom e bons estudos.